A floresta amazônica guarda mistérios que vão além da imaginação humana. Entre suas árvores gigantes, cipós entrelaçados e sons misteriosos, milhares de espécies convivem em um equilíbrio delicado e fascinante. Algumas histórias que emergem dessa imensidão verde são tão impressionantes que parecem saídas de um filme de aventura. É o caso de um encontro inesperado entre um viajante e uma das criaturas mais poderosas da América do Sul, a majestosa onça pintada. Era uma manhã típica na região do Amazonas. O sol mal começava a atravessar a densa cobertura de árvores, criando raios dourados que iluminavam o chão da floresta. João Silva, um fotógrafo de vida selvagem de 38 anos, acordou no pequeno acampamento que havia montado próximo a um igarapé. Ele estava na Amazônia havia 3 semanas, documentando a biodiversidade da região para um projeto de conservação ambiental. Naquele dia específico, João planejava explorar uma trilha pouco conhecida que um guia local havia mencionado. Era um caminho que poucos turistas percorriam, o que aumentava as chances de encontrar animais em seu habitat natural sem perturbações. Ele preparou sua mochila com cuidado. Câmera profissional, lentes extras, cantil com água, algumas barras de cereal, repelente e um mapa da região. Por volta das 7 da manhã, João iniciou sua caminhada. A floresta estava viva, com sons característicos. O canto de pássaros exóticos, o zumbido de insetos, o farfalhar de folhas ao vento. Ele já havia fotografado araras coloridas, macacos-aranha brincalhões e até uma preguiça pendurada tranquilamente em um galho. Estava sendo um dia produtivo e empolgante. Após aproximadamente 2 horas de caminhada, João chegou a uma área onde a vegetação se tornava mais densa. A trilha era quase imperceptível e ele precisava prestar atenção redobrada para não se perder. Foi nesse momento, enquanto ajustava as configurações de sua câmera para fotografar uma borboleta azul brilhante, que algo extraordinário aconteceu. Um som abafado, um movimento periférico e então, do nada, uma explosão de força e velocidade. Uma onça pintada adulta, pesando aproximadamente 100 quilos, saltou de trás de um tronco caído e investiu diretamente contra o fotógrafo. O ataque foi tão rápido que João mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Em uma fração de segundo, ele se viu no chão, com o peso imenso do felino sobre seu corpo. O coração de João disparou. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele sentiu as garras afiadas da onça rasgando a parte lateral de sua mochila e a respiração quente do animal próxima ao seu rosto. O cheiro selvagem, uma mistura de terra úmida e almíscar, era intenso. Os olhos amarelos da onça fixaram-se nos dele por um momento que pareceu durar uma eternidade. Especialistas em vida selvagem sempre alertam. Em um confronto direto com uma onça pintada, as chances de sobrevivência humana são mínimas. Esses felinos possuem a mordida mais forte entre todos os grandes gatos, capaz de perfurar até mesmo cascos de tartarugas e crânios de presas. Seus músculos são desenvolvidos especificamente para a caça, e sua agilidade é incomparável. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes foi completamente inesperado e surreal. A onça, após aquele primeiro contato violento, parou. Simplesmente parou. Em vez de cravar suas presas no pescoço de João, como seria o padrão de caça desses animais, ela começou a farejar intensamente o fotógrafo. Seus bigodes longos roçavam o rosto dele, e sua respiração pesada criava um ritmo quase hipnótico. João, paralisado de medo, mas consciente, percebeu algo estranho na pata dianteira direita da onça. Havia um ferimento visível, uma área inchada e avermelhada entre as almofadinhas da pata. Parecia ser um espinho grande ou possivelmente uma farpa de madeira profundamente cravada. Por instinto ou por um lampejo de compreensão absurda da situação, João fez algo que contrariava todas as regras de segurança em encontros com predadores.
Ele estendeu lentamente a mão em direção à pata ferida da onça. O animal rosnou baixo, um som gutural que fez cada pelo do corpo de João se arrepiar. Mas não atacou. Parecia confusa, hesitante. João, com mãos trêmulas, mas surpreendentemente firmes, conseguiu identificar o problema. Um espinho longo e grosso, provavelmente de uma palmeira, estava cravado profundamente entre os dedos da pata. Com extremo cuidado e movimentos lentos, João tentou remover o espinho. A onça inicialmente puxou a pata para trás, mas depois, inexplicavelmente, permitiu que ele continuasse. Foi um momento de tensão máxima. Cada segundo parecia suspenso no tempo. O fotógrafo sabia que um movimento brusco poderia desencadear um ataque fatal. Usando suas unhas e depois uma pequena pinça que carregava em um kit de primeiros socorros em sua mochila, João trabalhou no espinho por cerca de 5 minutos, que pareceram 5 horas. A onça permaneceu ali, sentada, observando-o com aqueles olhos amarelos penetrantes. Ocasionalmente, ela emitia sons baixos, como se estivesse comunicando desconforto ou talvez até gratidão antecipada. Finalmente, com um puxão firme, mas cuidadoso, o espinho saiu. Era maior do que João havia imaginado, com cerca de 5 centímetros de comprimento e uma ponta aguda como uma agulha. Sangue escuro escorreu da ferida e João instintivamente usou água de seu cantil para limpar a área, aplicando depois um pouco de pomada antibiótica que tinha consigo. A onça observou tudo isso com uma quietude surreal. Quando João terminou, ela cheirou a própria pata, lambeu o local algumas vezes e então fez algo completamente inesperado. Roçou sua cabeça enorme contra o ombro do fotógrafo, em um gesto que lembrava um gato doméstico demonstrando afeto. Após esse momento de conexão inexplicável, a onça simplesmente se afastou. Ela caminhou alguns metros, parou para olhar para trás uma última vez e então desapareceu na vegetação densa com a mesma silêncio e elegância com que havia aparecido. João ficou ali, sentado no chão da floresta, tremendo de adrenalina, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele verificou seu corpo. Alguns arranhões superficiais, a mochila rasgada, mas estava vivo e surpreendentemente ileso. Sua câmera, que havia caído durante o ataque inicial, ainda funcionava. Com mãos trêmulas, João a pegou e tirou algumas fotos da direção onde a onça havia desaparecido, mais por instinto profissional do que por qualquer outra razão. O retorno ao acampamento foi cauteloso. João não conseguia parar de olhar para trás, esperando a qualquer momento ver a onça novamente. Mas a floresta havia voltado à sua rotina normal, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Quando finalmente chegou ao acampamento, João relatou o incidente ao guia local, um senhor de 60 anos chamado Seu Raimundo, que conhecia a Amazônia como a palma da mão. A reação de Raimundo foi de total incredulidade, seguida por um respeito profundo e até um pouco de superstição. "Meu filho", disse o velho guia, "o que aconteceu com você hoje é mais raro do que ver uma arpia caçando. As onças não agem assim. Você teve um encontro com o espírito da floresta. Ela reconheceu algo em você e você soube escutar o que a natureza estava pedindo." Nos dias seguintes, João pesquisou extensivamente sobre comportamento de onças pintadas. Conversou com biólogos, especialistas em vida selvagem e veterinários. A conclusão geral era fascinante. Animais selvagens, incluindo grandes predadores, são capazes de discernir intenções e podem, em situações extremas de dor ou desconforto, buscar ajuda de forma instintiva, mesmo que isso signifique aproximar-se de humanos. Existem registros documentados, embora raros, de animais selvagens se aproximando de humanos quando feridos ou em perigo.
Golfinhos guiando banhistas para longe de tubarões, elefantes buscando ajuda em vilas após serem feridos por armadilhas e até mesmo relatos antigos de leões que supostamente foram ajudados por humanos e nunca mais atacaram aquela pessoa. No caso de João, a teoria mais aceita foi que a onça estava com uma dor tão intensa do espinho cravado que seu instinto de caça foi temporariamente superado pelo desespero para aliviar o sofrimento. O ataque inicial pode não ter sido realmente uma tentativa de predação, mas sim uma forma agressiva de buscar atenção ou até mesmo testar se o humano representava uma ameaça. A decisão de João de estender a mão e ajudar, em vez de gritar, correr ou tentar se defender violentamente, pode ter sido interpretada pela onça como comportamento não ameaçador. Animais são extraordinariamente perceptivos à linguagem corporal e energia. A calma forçada de João, motivada mais por paralisia de medo do que por coragem consciente, pode ter comunicado à onça que ele não era um predador rival ou uma ameaça. A história de João se espalhou rapidamente entre comunidades locais e, eventualmente, chegou a meios de comunicação especializados em vida selvagem. Ele foi convidado a compartilhar sua experiência em conferências sobre conservação ambiental e comportamento animal. O fotógrafo sempre enfatiza um ponto crucial: eu tive sorte, muita sorte. O que aconteceu comigo não é regra, é uma exceção raríssima. Ninguém deve nunca tentar se aproximar de uma onça ou qualquer predador selvagem. A natureza é imprevisível e esses animais, apesar de magníficos, são perigosos. Especialistas concordam. Onças pintadas são responsáveis por ataques a humanos na Amazônia, embora sejam relativamente raros quando comparados a outros tipos de acidentes na floresta. A maioria dos ataques ocorre quando o animal se sente encurralado, está protegendo filhotes ou quando humanos invadem inadvertidamente seus territórios de caça. O caso de João serve como um lembrete da complexidade do reino animal. Esses seres não são máquinas programadas apenas para caçar e matar. São criaturas com instintos sofisticados, capacidade de avaliar situações e, aparentemente, algum nível de julgamento sobre ameaças e oportunidades. Meses após o incidente, João retornou à mesma região da Amazônia, desta vez com uma equipe de pesquisa e todas as precauções de segurança. Eles instalaram câmeras de rastreamento na área onde o encontro havia ocorrido, esperando documentar a onça e seu comportamento. Para surpresa de todos, as câmeras capturaram imagens da mesma onça, identificada pelas manchas únicas em seu padrão de pelagem, que funcionam como impressões digitais felinas. Ela parecia saudável, caçando normalmente e sem sinais de problemas na pata que havia sido tratada. Em uma das gravações mais emocionantes, a onça passou próximo a uma das câmeras e parou por um momento, olhando diretamente para a lente. João, ao ver a imagem, sentiu um arrepio. Era como se houvesse um reconhecimento, uma conexão que transcendia a lógica científica. Essa experiência transformou profundamente a vida de João. Ele passou a dedicar sua carreira não apenas a fotografar a vida selvagem, mas a defender políticas de conservação mais efetivas. Se uma onça pode demonstrar esse nível de compreensão e até gratidão, imagina o que estamos perdendo ao destruir seus habitats. Ele frequentemente questiona em suas palestras. A história do encontro entre João e a onça pintada na Amazônia nos lembra de várias verdades importantes. Primeiro, a natureza é muito mais complexa e surpreendente do que nossa compreensão limitada consegue capturar. Segundo, a fronteira entre humanos e animais selvagens é mais permeável do que imaginamos, especialmente em momentos de vulnerabilidade de ambos os lados. Terceiro, e talvez mais importante, essa história ressalta a urgência de preservarmos os habitats naturais.
A Amazônia está sob pressão constante de desmatamento, queimadas, mineração ilegal e expansão agrícola. Cada hectare de floresta perdido significa dezenas de espécies ameaçadas, ecossistemas destruídos e histórias incríveis que nunca serão vividas. A onça-pintada, símbolo máximo da força e beleza da Amazônia, está classificada como quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A perda de habitat é sua principal ameaça. Animais que antes evitavam completamente humanos, agora são forçados a áreas cada vez menores, aumentando os conflitos e os riscos para ambos os lados. O encontro surreal entre João e a onça ferida é um microcosmo de uma verdade maior. Humanos e natureza selvagem podem coexistir, podem até se ajudar mutuamente, mas isso requer respeito, compreensão e, acima de tudo, espaço suficiente para que cada um viva segundo sua natureza. Hoje, João mantém uma foto da floresta amazônica tirada no dia do encontro, emoldurada em sua casa. Ele diz que sempre que olha para ela, lembra não apenas do dia em que quase foi atacado por uma onça pintada, mas do dia em que salvou uma e, de certa forma, foi salvo por ela também. Porque aquela experiência mudou sua perspectiva sobre vida, natureza e o papel que cada um de nós desempenha na grande teia da existência. A Amazônia continua lá, vasta e misteriosa, guardando incontáveis histórias que nunca serão contadas e segredos que permanecem escondidos sob o dossel verde. Em algum lugar dessa imensidão, uma onça pintada caminha livremente, talvez carregando em sua memória instintiva a lembrança de um humano que, em vez de representar perigo, ofereceu ajuda no momento de dor. Que essa história nos inspire não apenas a admirar a natureza de longe, mas a protegê-la ativamente, garantindo que futuras gerações também possam experimentar a magia, o mistério e, sim, até mesmo o perigo controlado que a vida selvagem representa. Porque no final, não somos donos da natureza. Somos apenas uma parte dela, e nosso destino está inextricavelmente ligado ao dela.